diz. Mas vamos para a nossa meditação em Tiago capítulo 4, irmãos. Já vimos que essa epístola de Tiago, né, nós temos aqui nesse capítulo exortações pesadas, irmão. Exortações pesadas de Deus através do apóstolo Tiago, do Espírito Santo através dele. Essas exortações são contra as paixões carnais. Em muitas igrejas, né, muitas igrejas ocorre, irmãos, o que estava havendo na igreja em Corinto. Os crentes aparentemente eram espirituais, falavam línguas, profetizavam, tinham visões, tinham revelações, mas Paulo chamou de carnais. Meninos, disse, vocês são meninos. Aliás, o negócio do reteté, que está nas redes sociais, né? Eu fico até rindo quando eu vejo alguns comentários, não é verdade? Tem uma pessoa que diz, olha, o pastor está errado. Paulo disse que tinha meninos em Cristo na igreja de Corinto. Então, se o reteté é meninice, deixa ver na igreja, porque Paulo disse que vós sois meninos em Cristo. Coitadinho, meu Deus, eu não quis nem responder, porque podia, não é? Aqui está mostrando que meninos em Cristo eram crentes que eram batizados no Espírito Santo, falavam línguas, tinham dons, talvez até dons de curar, porém eram carnais, e Paulo chama de carnais e meninos em Cristo. Por quê? Não é que fizesse reteté, nem brincasse na igreja, não. Como uma igreja lá em Minas Gerais, o missionário chegou lá, aí estavam as irmãs casadas, viu? Com as bonequinhas no braço, brincando. Umas bonequinhas. E os homens puxando os carrinhos de madeira na igreja. Uns velhos. Ah, irmãos, que negócio é esse, irmão? Que coisa é essa aqui? Ah, pastor, aqui nós fomos ensinados que a gente tem que ser... Jesus disse, quem não se fizer como menino, não pode entrar no reino dos céus. Então a gente tem que brincar aqui. A minha mãe brinca de boneca, a gente brinca de carrinho, porque é para fazer como menino. E o pastor, o missionário, disse que foi uma dificuldade para esclarecer que aqui Jesus disse, fazer como menino não é em brincadeiras de menino. O próprio Paulo diz, quando eu era menino fazia coisa de menino, mas agora que sou adulto faço coisas de homem. Então ele cita um versículo de Paulo e esquece o outro. Deixei as coisas de menino, deixei a meninice, tá certo? Então lá em Corinto havia carnalidade, e uma das carnalidades que eles tinham era divisão de grupinhos, de panelinha na igreja, não é? Um dizia, eu sou de Paulo, um grupo, esse era admirador de Paulo, Paulo pregador, Paulo eloquente. Cuidado, na internet tem uns pastores aí, calvinistas, irmãos calvinistas, que eu respeito e discordo deles, e de outras igrejas, que aparecem no YouTube e falam uma coisa bonita e tal, e tem crentes agora que esse crente está como aquele que diz, eu sou de Paulo, eu agora sou do pastor fulano. O irmão me diz, olha pastor, na congregação agora está havendo dificuldade, porque tem uns irmãos lá que são admiradores do pastor fulano de tal do YouTube, e eles não concordam mais com nossa doutrina. Sabe o que é isso? Menino, como Paulo diz, são levados por ventos de doutrina. Eu não quero que ninguém diga eu sou de Alinaldo, não senhor, será uma frustração para mim, se aparecer um grupo dizendo eu sou de Alinaldo, não, eu agora fico feliz se você disser eu sou de Cristo, mas no verdadeiro sentido da palavra, no verdadeiro sentido, eu sou de Jesus, viu? Aí eu dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Apolo era um homem eloquente, sabe, irmão? Falava muito bem, então tinha um pessoal que dizia. E tinha um que dizia, não, eu não sou nem sou de Paulo, nem sou de Apolo, eu sou de Pedro. Pedro deve ser aquele pessoal que gosta de negócio mais popular, porque Pedro era um pescador, não é? A linguagem de Pedro não é a linguagem de Paulo, a linguagem de um intelectual que falava 4 línguas, né? Paulo, né? Não é verdade? Não, Pedro, Paulo e Apolo, eles eram uma divisão. E tinha um que parecia ser o mais crente, era o pior que tinha, irmão. É o que dizia, eu não sou de Paulo, nem de Apolo, nem de Pedro, eu sou de Cristo. Aparentemente está certo, né? Só que o grupo de Cristo também fazia uma divisão na igreja.
nem considerava Paulo, nem considerava Pedro, nem considerava Apolo. Viu? Eu já vi esses crentes por aí. Eu não obedeço a homem. Quando você viu uma mulher ou um homem dizendo, eu não obedeço a homem na igreja, ele está dizendo, eu não obedeço a doutrina que é ensinada na igreja, eu não obedeço a pastor, eu não obedeço a dirigente, eu só obedeço a Deus. Então ele é um mentiroso, porque a Bíblia diz, respeitai os vossos pastores, tendo-os em grande estima. Olha aí, consideração. Efésios 4:11 diz, porque Deus deu uns para pastores, outros para evangelistas, outros para mestres, não é? Para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, você não pode dizer que não considera pastor, não. Você não é obrigado a aceitar o que eu ensinar, por exemplo, de errado. Não pode, não precisa, ninguém é obrigado a aceitar o que o pastor ensina errado, a igreja ensina errado. Mas tem que respeitar, tem que considerar. Não é, irmão? Então havia essa carnalidade, a disputa, não é? Essas disputas geram um ambiente espiritual de nível baixo na igreja, porque acaba se tornando um ambiente político, no sentido de poder, entendeu? De dividir poder, buscar poder. Não, a igreja de Deus não deve ser lugar para disputa política, nem política religiosa. Nem política religiosa, não, senhor. A igreja não pode ter partido dentro dela. Porque Paulo chama eles de menino, de carnais, a qualificação aí, a pior que tem, vós sois carnais. Eu não pude falar com vocês como espirituais, porque vocês são carnais. Porque um diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, e Paulo pergunta, Cristo está dividido? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Se não ministros usados por Deus? Aí ele completa e diz, porque não adianta essa besteira não. Ele diz, porque um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento não é Paulo, não é Apolo, não é Pedro. Quem dá o crescimento é Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo era um homem de uma profundidade tremenda, não é? Um homem que foi perseguidor do Evangelho, mas depois foi salvo no caminho de Damasco. Ele se tornou um homem realmente, não é? Humilhado, humilde diante de Deus, e buscou a presença de Deus de uma maneira tão profunda, naquele ex-perseguidor do Evangelho, que diz a Bíblia num dos seus capítulos, eu conheço um homem, usa até de uma modéstia, né? De uma ironia, eu conheço um homem que se na carne ou no espírito eu não sei, mas foi arrebatado até o terceiro céu, e ouviu coisas inefáveis, que não é lícito dizer aos homens. Ou seja, Paulo foi arrebatado ao paraíso, à presença de Deus, e ouviu coisas que ele não escreveu, porque ele entendeu que não era lícito dizer, não era tempo que o povo soubesse. Eu acho engraçado que lá nesse lugar que eu fui, Boston, tinha uma igreja de um pastor, que alguns aqui conhecem, não vou dizer nome, claro. Encontrei irmãos que foram daquela igreja ali, que ele se considerou tão íntimo de Deus, que ele disse que uma vez por semana, sempre que quisesse, ele subia até o céu, ao trono de Deus, era arrebatado, chegava lá, conversava com Deus, conversava com o Pai. E no seu livro que eu tenho um livro que ele escreveu, o único livro que ele escreveu que eu sei, não é? Para justificar suas práticas lá, não é? Visões, revelações. Ele diz então que ali ele ouviu coisas, ou seja, ele diz, Deus me revelou aquelas coisas que Paulo não pôde dizer, Deus revelou a mim. Ou seja, ela é mais importante do que Paulo. E também aquelas palavras seladas de Daniel, lá no capítulo 11, Deus me revelou as palavras seladas. Abriu o livro selado, pois é. Que é isso, meu irmão? O único digno de abrir os livros e desatar seus 7 selos foi Jesus Cristo, leão da tribo de Judá. Só ele, mais ninguém. Então, irmão, tem muita gente que fica criando esses climas de divisão para querer aparecer, se mostrar. Aí Tiago diz aqui, meus irmãos, é interessante essa análise, porque envolve o relacionamento humano na igreja.
Anote isso, relacionamento humano na igreja. Nesses 18 anos que eu estou aqui, pela bondade de Deus, à frente desse trabalho, pela misericórdia do Senhor, né? Alguém me pergunta, pastor, quais foram os maiores problemas que você encontrar na igreja de Parnamirim? Relacionamento humano. Relacionamento humano. Outros problemas, construção, não sei o quê, outras coisas que se resolvem por aí, não vejo problema. Agora, eu tenho visto muito problema no relacionamento humano, entre obreiros, entre membros da igreja, entre congregados, entre pais e filhos, entre marido e mulher. Esse é o problema que eu vejo na igreja. Esse é o problema. Dinheiro, então não tem problema não? Tem. A renda da igreja caiu por causa dessa crise, né? Muita gente desempregada, mas Deus está nos abençoando e não tem faltado nada até aqui. Louvado seja Deus. Agora tem problema que eu não consigo resolver no relacionamento das pessoas, casamento, intriga, confusão. Isso é terrível, porque quem acha bom é o diabo, irmão. Olha, contenda na igreja, dissensão na igreja, quem acha bom é Satanás. Ele adora, como o pessoal gosta de dizer, ele adora, ele esfrega as mãos. Quando vê um irmão brigando com outro, irmão contra outro, o marido brigando com a mulher brigando com o marido, sabe? Entendeu? Alguém criando problema com o dirigente da congregação, ou ele também cria problema e tal, e causa divisão, causa dissensão. O inimigo acha muito bom mesmo, mas cuidado para não fazer a vontade dele. Então, Tiago, vamos dizer o seguinte, qual é a origem, irmão? Primeiro ponto, origem das guerras e pelejas na igreja, ou nas igrejas. Na igreja não, nas igrejas. Qual é a origem? Tiago diz, primeiro, é o diabo. O grande causador de intriga, de dissensões, de brigas, de confusão entre irmãos, é o causador, o instigador, é ele. Agora, você não pode botar a culpa de todo nele não, porque cada pessoa tem que ser responsável pelos seus atos. Mas a origem de tudo que é ruim é ele, o diabo, não é verdade? Então ele tentou o próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 4, não é? O que é que diz lá? Jesus estava ali naquela maior situação, 40 dias sem comer e sem beber, estava ali um jejum total, sem dúvida. Aí Satanás se apresenta e ataca Jesus na área da carência, da fome. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, não é? Aí Jesus rebateu aquela tentação usando que a palavra de Deus, mas está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, louvado seja Deus. Ele citou a Bíblia, irmão. Você quer ser um vencedor? Quer? Contra o diabo, contra a carne, contra o mundo, contra o pecado, contra as tentações, aprenda a usar a Bíblia. A Bíblia é a única coisa que faz o diabo correr. A única coisa que Satanás tem medo é da palavra de Deus usada na hora certa, na autoridade do nome de Jesus. Entendeu? É a única coisa que põe ele para correr. Não tem medo do exército, da marinha, da aeronáutica, da NASA, dos mísseis, nada disso, de satélite. O diabo não tem medo disso. Pelo contrário, ele usa isso para destruir vidas. Internet, por exemplo, é uma tecnologia avançadíssima, não é? Que funciona na base de satélites. Agora mesmo o Brasil lançou um satélite aí, lá na Guiana Francesa, tem um satélite estacionário, uma órbita em cima, para melhorar a internet do Brasil. Então, tecnologia muito avançada. Mas sabe o que o diabo faz? Pega essa tecnologia avançadíssima, que poderia ser usada só para o bem, não é? Ele transforma num instrumento de pecado, um instrumento do mal. Então ele não tem medo disso não, ele gosta demais. Agora, quer ver ele com medo? A rainha Vitória, uma rainha da Inglaterra muito famosa, né? Ela disse assim, eu tenho mais medo de um crente de joelhos
do que de um exército todo armado. Que um crente de joelho, irmãos, diz a Bíblia, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Você não queira saber o efeito que pode ter a oração de um justo. Aí imagine dois justos, 10 justos, 50 justos, 1000 orando a Deus, buscando ao Senhor, não é? Maravilha. Então o inimigo é o causador disso. Ele tentou Jesus, o próprio Jesus, 3 vezes ele tentou, e na última Jesus botou ele para correr, dizendo, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. O inimigo quis que ele se encurvasse. Olha, se você me adorar, se encurvar diante de mim, eu entrego todos os reinos do mundo para você. Bicho mentiroso, não é? O Salmo 24 diz, do Senhor é a terra, não é? O mundo e todos que nele habitam, todos pertencem a Deus, por direito de criação, de preservação. Todas as pessoas do mundo pertencem a Deus, irmão. Pastor Rinaldo, sabia não. Quer dizer que o assassino pertence a Deus, o católico pertence a Deus, o budista, o espírita, todo mundo pertence a Deus. Pertence sim, claro, porque Ele é o Criador. Ele é o Criador de todas as coisas, dos homens, de tudo. Então Ele tem o direito autoral do ser humano, é Deus. Agora se você me perguntar, todo mundo pertence a Deus, por criação, então é criatura de Deus, mas todos então são salvos? Não. Agora é a coisa diferente, para ser salvo e ser filho de Deus, São João disse, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. João 3,16 diz que Deus amou somente um, não foi, irmão? Diz assim, porque Deus amou os eleitos de tal maneira, foi assim, que deu o seu Filho unigênito, etc. Porque Deus amou só os crentes da Assembleia de Deus, Deus amou só os evangélicos, é assim que está escrito? Está escrito assim, porque Deus amou o mundo, a humanidade, de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que, aí vem agora a condição, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele amou a todos, verdade, mas a salvação, que é para todos, só tem acesso quem crê nele, quem crê em Jesus como Salvador, viu, irmão? Então tem condição, então ele continua tentando, tentou Jesus, e continua tentando os crentes. Vamos ler o que diz 1 Pedro 5 e 8, Primeira Epístola de São Pedro, capítulo 5, versículo 8. O 8 e o 9 a gente vai ler. Todo mundo abrindo a Bíblia, a mocidade aí, né? Todo mundo. Eu assim fico pensando, viu, meninas, vocês do Vida Nova, vocês podem até pesquisar isso para mim. Eu fico pensando, será que todos os adolescentes da igreja estão estudando hoje à noite? Será que todos os jovens da igreja estão nas escolas hoje à noite? A minha impressão é que não. E por que não estão aqui? Deus é quem vai entender, não é? Vamos lá, 1 Pedro 5, 8 e 9. 1, 2. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então aqui está dizendo, irmão, está dizendo que devemos vigiar, ser sóbrio, quer dizer, seja simples, seja moderado, tenha cuidado, porque o diabo, vosso adversário. Engraçado, irmão, tem crente que parece que gosta do Satanás. E tem crente que Satanás gosta dele, sabia? Como assim, pastor? O crente que gosta do diabo é o crente que, em lugar de fazer a vontade de Deus, faz a vontade do diabo. Então se torna amigo dele. E o diabo gosta muito desses crentes que fazem a vontade dele.
Oremos para que Deus nos ajude, nos dê vitória, não é? E ele finalmente diz ao qual resistir firme na fé. É preciso resistir firme na fé. Então, ele continua tentando os irmãos para causar problemas nas igrejas. Ora, irmãos, Efésios 6 e 11. Vamos ler Efésios 6 e 11 também, dentro dessa mesma linha. Efésios capítulo 6, versículo 11. O 10 e o 11. Efésios é depois de Gálatas, de Coríntios. Efésios 6, 10, 11. Vamos ler? 1, 2. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então as ciladas estão aí, irmão. Cilada é uma coisa que você não vê, é uma armadilha, não é? Armadilha, uma coisa que está ali escondida, e você coloca a mão e fica preso, coloca o pé e fica preso, coloca a mente e você está preso. Cuidado, resistir ao inimigo. Aí por causa disso, não é? Por não vigiar, Paulo para falar contra os pastores, Tiago, pastores carnais, essas pelejas, dissensões, aí surge, não é? Desunião, guerra, peleja, muitas vezes como cilada do inimigo. É uma diferença enorme do Salmo 133, não é? O que é que diz o Salmo 133, assim, o primeiro? Ó, quão bom e quão suave é que vivam unidos os irmãos, não é? Aí vai, que é com óleo precioso, desce sobre a cabeça do sacerdote Arão, vai até aos seus vestidos, como orvalho de Hermon, sobre os montes de Sião, não é? Pois ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Que diferença! Onde há união tem vida e tem bênção. Onde há desunião tem morte e maldição. Então, meu querido irmão, veja o que está acontecendo na sua casa, veja o que está acontecendo na sua família. Aquele casal de que eu falei no início, que deu testemunho, que rasgou, não é, a intimação do juiz, entende? O diabo tentou os dois de tal maneira, o marido sobretudo, numa desunião tão grande com a sua esposa, que não tinha jeito, estava tudo certo. Os advogados de ambos já tinham preparado tudo para no dia 8, ontem, ir lá só para assinar o divórcio. Que é isso? É o inimigo. Mas Deus chegou com providência, não é? E não permitiu aquela desgraça, porque Deus não aprova o divórcio, Ele permite em certos casos em que não há condição mesmo. Deus não é injusto, não é? Em alguns casos, em Mateus 19, 9, Jesus mostra isso, que havendo infidelidade, e de tal forma que não tem condição de conviver, Ele diz que pode se separar, pode se divorciar, com a aprovação da sua palavra, da sua lei. Então a primeira origem das guerras e pelejas é ele, irmão. Ele, o diabo. Segundo lugar, a carne. Tiago indagando, de onde vêm as pelejas e as guerras entre vós? Ele responde, vem dos deleites que guerreiam nos vossos membros. Parece uma coisa assim, sem muito sentido. Vem dos deleites que guerreiam em vossos membros, diz o apóstolo. O que será isso aqui? Isso aqui fala do corpo da gente, que é instrumento, não é? Da nossa mente, para fazer aquilo que não presta. Paulo diz, vamos ler Romanos 7,5, para fazer uma conexão com essa de Tiago. Romanos 7,5. Romanos capítulo 7, versículo 5. Romanos 7,5, epístola de Paulo. Leiamos, 1, 2. Porque, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, obravam em nossos membros para darem fruto para a morte. Agora o 6. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade do Espírito e não na velhice da letra.
Que diferença, não é, irmão? Antes eram as paixões que combatiam, entendeu? Através de nossos membros, etc. Mas agora estamos libertos para viver segundo o Espírito. Então, o crente, para viver bem, tem duas situações. O crente, todo crente, qualquer um de nós, só tem duas situações: ou vive no Espírito ou vive na carne. Não tem um meio termo. Não, vivo mais ou menos no Espírito, mais ou menos na carne. Não, ou está de um lado ou está de outro. Agora, a vontade de Deus é que vivamos de acordo com o Espírito de Deus, tá certo? De acordo com o Espírito Santo. Então, essas paixões, esses deleites, tanto podem ser de origem carnal, sexual, como também de origem emocional e moral, que geram contendas, irmão. Você sabia que tem crente que fica, tem gente, pode ter crente, que fica alegre com a desgraça do outro? O crente carnal, ele fica alegre com o mal do outro. Ele se alegra com a desgraça do outro, não é? Com a derrota do outro. Isso é um prazer diabólico, viu? Deus não se agrada disso, irmão. Devemos nos alegrar, a Bíblia diz: alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram, os que enfrentam problemas, os que enfrentam luta, os que estão fracos. Devemos orar por eles, e não ficar se alegrando. Bem feito, está vendo? Deus está vendo. Cuidado, que pode cair na sua cabeça, porque aquilo que o homem semeia, isso ele vai colher. Se a pessoa semeia ódio, a pessoa semeia inveja, a pessoa semeia desejo mal, o que você desejar para o outro vai cair na sua cabeça. Essa é a lei da semeadura e da cega, viu? Lei da semeadura e da cega. Deus me livre, irmão, de me alegrar com isso que vou dizer, ou, veja bem, quando eu era lá de Natal, então, desde jovem, sem eu pedir nada, Deus me colocou nas minhas mãos responsabilidades pelas quais eu nunca imaginei. Logo depois do meu casamento, casei em 1965. Logo após o meu casamento, o pastor João Batista, de saudosa memória, já me chamou e disse: jovem, há muito tempo que eu estou de olho em você. Que foi, pastor? Eu estava esperando que você casasse e que você fosse batizado com o Espírito Santo. Uma semana antes eu estava orando num banco ali como aquele primeiro. Fui batizado com o Espírito Santo. Não foi numa UMADEP, não foi num cenáculo. Não, eu orando num culto de oração. E comecei a me alegrar interiormente, falei língua baixinho. Um irmão que estava ao meu lado escutou, e eu me levantei dali até assim, meio confuso. O que foi que houve comigo? O irmão ao lado disse: Marinaldo, o senhor foi batizado com o Espírito Santo. Eu escutei o senhor falando línguas estranhas. Digo: ai meu Deus, nem esperava isso, não estava pedindo batismo, foi na hora, me alegrando. Depois o senhor confirmou. Então começou, aí o pastor disse: olha, você agora casou, e Jesus te batizou. Eu pedi a Deus para esses dois sinais: se Deus, esse rapaz casar, e ele for batizado com o Espírito Santo, eu vou indicá-lo para dirigir a mocidade. Eu era da mocidade, no meio do jovem lá, só isso. E aí começou as minhas responsabilidades na igreja, dirigente de mocidade, depois auxiliar de trabalho, depois dirigente da classe do jovem, depois superintendente da escola dominical, depois vice-dirigente da escola teológica, e assim foi, Deus me apresentando, não é? E isso causou inveja, causou inveja nos invejosos, meu irmão. Aí passaram a me perseguir, passaram a querer me derrotar, não é? E teve uma vez, meu irmão, que foram dizer: o pastor, olha só como viu, moçada, olha como era naquele tempo, o negócio era estreito, né? Foram me denunciar o pastor, os inimigos, né? O irmão Linaldo levou a mocidade para uma lagoa, levou a mocidade para uma lagoa, para tomar banho lá. E eu, inocente, o pastor mandou me chamar.
Aí uma pessoa ouviu, quando eu fui passando para o gabinete, né, para receber a repreensão do pastor presidente da igreja, porque aí, não sabia. Um irmão disse, rapaz, quando você passou ali, aquele fulano que não gosta de você, disse assim, hoje vai cair um grande. Hoje vai cair um grande. Eu nem grande sou, sou baixinho. Cheguei, pois não, pastor. Falei, não. O acusador estava lá também. Foi informado que o irmão levou a mocidade para uma lagoa, sem nossa permissão, não sei o quê. Digo, eu desconheço, pastor. Não levei mocidade nenhuma. Eu fui com a minha família, a família do irmão João Cruz, que já morreu, e a família do irmão fulano, fomos para a lagoa para tomar banho. Pronto. Eu pergunto ao senhor, e apontei o dedo assim na cara todinho, eu pergunto ao senhor, e a todos que estão aqui, onde está o meu pecado? À luz da Bíblia. Aí eu desafiei, quero que mostre meu pecado. Não levei mocidade não, levei minha família, tenho o direito de levar. Irmão Cruz levou sua família, outro irmão levou sua família. Cadê a mocidade aí, pastor? Ah não, está certo, irmão, porque disseram e tal. Digo, era bom o senhor perguntar antes. Não é? O que é inveja, a malícia, a maldade, irmão, de querer destruir o outro, acabar com o outro. Hoje nós fazemos retiro com a nossa mocidade, uma bênção, não é verdade? Não tem problema nenhum, Deus tinha operado, mas naquele tempo era assim. Mas o que é isso? É inveja, malícia. E outro irmão tinha um ódio de mim, porque eu era professor da universidade, porque eu tinha destaque, vivia me perseguindo. Não, tudo que ele ensina é errado. Não sei o que, isso é conversa. Ele quer tomar o lugar do pastor. Daqueles perseguidores maiores, irmãos, nenhum está mais vivo hoje. Um a um Deus foi levando. Não que eu me alegrasse com isso, nunca desejei a morte de ninguém. Agora, houve momentos que eu disse, Senhor, eu não tenho como me defender, mas Tu és o meu defensor, faça justiça. Só isso. Eu não tenho como me defender. Como Davi disse, meus inimigos são mais poderosos do que eu. Davi chegou uma hora que passou por isso. Eu entrego nas Tuas mãos, Senhor, faz como Tu quiser. E Deus, pela Sua misericórdia, me abençoou e tem me trazido até aqui, meus queridos irmãos. Glorifico a Deus por isto. Então, querido, Deus nos guarde disso, viu? De se deleitar com o mal do outro, né? Deus nos guarde disso. Próximo encontro que tiver, vamos falar sobre o desejo de poder. Alguém quer poder, quer cargo na igreja, quer ser presidente, quer dirigir congregação, e para isso quer fazer manobra e politicagem e tal. Vocês vão ver que isso é causa de confusão, é causa de guerra, de contenda na igreja. Deus nos livre disso, não é?